Olá, amantinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu só vim gravar uma breve ministração porque eu estava lendo a Bíblia, né? Como de costume. E eu estava lendo Lucas 23, no verso 33, sobre a crucificação de Jesus, e algo, sabe, me chamou muita atenção. Porque antigamente eu lia a Bíblia e eu não entendia muitas das coisas. E agora eu comecei a ler e procurar o significado das coisas. Principalmente da palavra escarnecedor. Porque a palavra escarnecedor não quer dizer, carne, que não sei o quê. Quer dizer de zombar, de caçoar, sabe? Tem esse significado. E antes eu falava, então não posso sentar, porque muitos associavam isso aos pecadores. Deus, eu também sou pecadora. Então como eu vou conseguir lidar com toda essa situação? Procurando o significado. Muito simples, não é mesmo? Às vezes é difícil entender, mas a gente, né, através do português e do Espírito Santo, que tem coisa que só ele pode, né, nos revelar, eu fui buscando no Senhor alguns significados e outros também no próprio dicionário, né? E eu vi isso, eu falei, nossa, gente, e as pessoas falavam que escarnecedor é associado diretamente ao pecador. Não, pecador é pecador, é aquele que transgride a lei, né, que vai contra as leis do Senhor. Mas aí eu fui procurar a respeito disso e eu continuei lendo o verso. Só que eu precisava saber o que era escarnecedor para poder continuar refletindo na palavra que eu estava lendo. Que é Lucas 23, né? Eu vou ler do 33 em diante. Que diz assim: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e Jesus ao meio. E disse Jesus: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Agora o verso 35. E o povo estava olhando juntamente com eles, também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo. E este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados os escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Sabe, mas num tom de zombaria, gente. E, sabe, por causa dessa palavra escarnecedor, porque também tem outros versículos que falam: não senta a roda dos escarnecedores, é dos zombadores, daqueles que zombam de Deus, aqueles que zombam de Cristo, aqueles que zombam da fé, do evangelho, o verdadeiro evangelho, o único evangelho, sabe? Que é o Cristo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que enviou o seu Filho amado para morrer por cada um de nós. Deus está falando para não sentar à mesa desses. Dos pecadores, ele está falando para não, quando fala não se juntar com os pecadores, é não cometer para não cometer o mesmo pecado, os mesmos erros que ele, porque não é pra gente imitar eles, precisamos imitar Jesus. Jesus, quando sentou à mesa com os pecadores, foi para mostrar o caminho certo. Ele não se sentou para fazer, sabe, ter as mesmas práticas deles. Ele sentou à mesa para mostrar como é que se faz, que tem um caminho e que tem uma diferenciação daqueles que andam com Deus e daqueles que não andam, sabe? Ele trouxe uma novidade. Ele trouxe uma novidade de vida. Deus queria trazer vida, porque as pessoas estavam se perdendo nos seus próprios caminhos, nas suas próprias paixões. Continuando lendo aqui, ainda tem uma parte que diz assim, ó. E dos malfeitores que estavam, Lucas 23, 39 agora, tá? Um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos os nossos feitos, nós merecíamos, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Se depois você quiser ler Lucas 23 inteiro, fala sobre a crucificação de Jesus. Se você é cristão, e né, é sempre bom, é edificante ler essas coisas, principalmente a parte que Jesus morreu por cada um de nós. Mas olhando nessa parte, nesses versos que eu li, Jesus, ele não escarneceu, ele não, sabe, deu resposta aos escarnecedores. Ele não se misturou e ele não quis, sabe, ir até o nível desses caras. Eles simplesmente
olha para Deus e fala: Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. É assim que devemos agir, devemos fazer, porque até mesmo o cara que estava do lado, Jesus não trocou palavras com ele ou falou assim: ah, você tá errado, ou você que está dizendo. Não, ele não respondeu, ele só respondeu ao outro que reconheceu que ele era o rei, que ele era o Senhor, que ele era o enviado, que ele era o Messias, que ele era aquele que havia sido prometido para o povo. Ele reconheceu que aquele homem que estava sendo crucificado injustamente era o Filho de Deus. E Deus respondeu, e Jesus respondeu para ele falando que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Só que para os outros que estavam zombando, Jesus olhou e pediu para Deus perdoar, porque eles não sabiam o que faziam. Eles estavam, sabe, sendo tomados pelo inimigo e pelos seus próprios sentimentos de zombaria, sabe? E muitas das vezes a gente se coloca nessa posição, querendo zombar, ou a gente quer descer ao nível dessas pessoas e respondê-las. Não, pede para Deus perdoar, porque muitas das vezes as pessoas não sabem o que estão fazendo, eles não têm, sabe, essa intimidade com o Espírito ou o Espírito Santo para poder convencê-los do pecado. Eles não têm, e a gente só precisa olhar e falar assim: eu perdoo, porque eles não sabem o que fazem. E também não é ficar olhando, não, porque você vai pro inferno. Cara, vamos ter noção. Se você não sabe o que falar, fica quieto. É ter a mesma atitude que Jesus. Fica quieto, sabe? Ele tinha intimidade com Deus, ele sabia, ele conhecia os segredos do coração de Deus, porque ele era um homem temente a Deus, ele era o próprio Deus, ele era o verbo, sabe? E ele falou nada. Ele não falou: ó, vocês vão pro inferno, ou o outro que estava do lado: ó, você vai pro inferno, você vai ser condenado porque você está zombando do Filho de Deus. Não, ele ficou quieto. E sabe, muitas das vezes eu me vejo também nessa posição de querer, sabe, zombar e discutir com a pessoa. E às vezes Deus só tá falando: seja um pouquinho mais igual a Jesus, sabe? Se controla um pouco mais, tenha domínio próprio, porque isso é um fruto do Espírito Santo. E precisamos desenvolver, precisamos, sabe, treinar isso, e justamente na hora que estamos sendo, sabe, atacados. Não é atacar de volta. Sabe, é reconhecer que Deus, ele está nas nossas vidas e muita coisa em nós precisa ser mudado. Até porque Deus não vê como o homem vê. A gente só vai ver, sabe, o estado de zombaria. Enquanto a gente precisa também olhar para o outro lado, que Cristo está morrendo justamente para que hoje pudéssemos compreender a palavra de Deus nessa dimensão. Porque apenas um texto tão pequeno, uma parte pequena que eu li, já me deu, sabe, uma compreensão tão grande da palavra do Senhor. Imagine ler ela completa, sabe? Precisamos buscar o conhecimento de Deus e cada vez mais também rever as nossas atitudes, os nossos posicionamentos, porque vai ter momentos que vamos precisar nos posicionar e outros vamos precisar estar posicionados, mas vamos ter que ficar quietos. E assim vai por diante, cada momento tem a sua hora e cada hora tem o seu momento, sabe? Deus sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é bom para nós. Deus sabe. Ele sabe de todas as coisas. Quem não sabe é nós. Por isso que precisamos buscar o conhecimento, entendimento e discernimento na palavra e no Espírito Santo de Deus. Porque tem coisas que é só o poder do Espírito Santo de Deus que irá nos revelar. E precisamos estar abertos com o coração totalmente voltado para Deus. Porque como eu já disse antes em vídeos anteriores, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Aqueles que o temem têm os segredos do Senhor revelado, principalmente quando é para conserto, para edificação, tanto sua quanto de outra pessoa, quanto da igreja. Mas precisamos estar com os nossos olhos continuamente no Senhor e os nossos ouvidos abertos para ouvir. Porque às vezes tem uma palavra que eu li que diz: eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm, sabe, boca, mas eles não falam. E isso eu não estou falando de deuses. Eu tô falando de pessoas. Se eu não me engano, tá em Jeremias, Isaías, alguma coisa assim. Que fala sobre as pessoas rebeldes, que eles estavam com o seu coração totalmente tomados e de rebeldia, que eles tinham olhos, mas eles não viam, que eles tinham ouvidos, mas eles não ouviam, porque estavam totalmente corrompidos. E muitas das vezes nos encontramos dessa forma.
Às vezes Deus está falando, nós temos ouvidos, mas não estamos escutando o que o Senhor está falando. Ei, escuta o que o Espírito Santo diz às igrejas. Nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos, precisamos ter a nossa visão aberta, precisamos, sabe, estar totalmente virados e voltados para o Espírito Santo de Deus e para as coisas que Deus está falando. Porque está chegando o tempo em que ele falará, ele profetizará, e não será profecias de longo prazo. Será coisas que irão acontecer imediatamente. Precisamos estar atentos para estar com o nosso coração voltado a Deus. Então é isso que eu tinha para falar. Voltemos os nossos olhos ao Deus Todo-Poderoso. Uma palavra que combina bem com essa pregação é: Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. E ao zombador, ele apenas despreza e finge que não está ouvindo. É isso que precisamos fazer quando estiverem zombando da nossa fé, quando estiverem zombando das coisas que nós cremos, que é Cristo, e os caminhos que a Bíblia nos ensina que devemos tomar. E precisamos ter cautela, precisamos estar vigilantes, porque Jesus está voltando e precisamos estar preparados. Eu quero estar preparada. Espero que os irmãos também sejam preparados. E era isso. Não se juntem com os zombadores. Deus sabe de cada momento que vamos passar, ele sabe. Vai ter um momento que ele vai falar se era pra você responder ou não, se é pra você ficar quieto ou não. É tudo questão de ter intimidade com Deus. E, sabe, se você não sabe, não tá ouvindo nada, só lembra dessa palavra que Jesus falou quando ele estava na cruz. Quando zombavam dele, dava vinagre para ele, sabe? Ele olhou para aquelas pessoas que estavam zombando dele e disse: Pai, que era Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E realmente muitos não sabem, estão perdidos nas trevas, mas a luz de Jesus irá brilhar.